Você já escutou alguma vez o termo apátrida? Vou te explicar o que é. Tente imaginar essa situação. Você não tem certidão de nascimento, não consegue provar em qual país você nasceu, não tem como solicitar um CPF, nem tirar sua carteira de motorista ou começar a trabalhar, já que nem RG você tem. Ir para a escola e receber um atendimento médico? Sem chances. Seria terrível viver sob essas condições, não é? Infelizmente, mais de 12 milhões de pessoas hoje no mundo vivem assim. Quer saber o motivo disso? Então descubra agora 5 verdades que você precisa saber sobre pessoas sem pátria. Número 1. Motivo para se tornar sem pátria. Para uma pessoa se tornar apátrida, existem várias razões. O que ocorre na maioria dos casos é a pessoa nunca ter adquirido a nacionalidade do país em que ela nasceu, ou seja, nunca foi reconhecido pelo Estado como cidadão. Isso costuma acontecer quando no país em que a pessoa nasceu, a nacionalidade só é concebida se os pais dela forem nacionalizados lá. Por exemplo, só é considerado alemão quem for filho de alemão. O caso dos brasileirinhos apátrida foi um exemplo famoso na década de 90, para definir por que uma pessoa não poderia ser considerada cidadã oficial de algum país. Em 1994, foi realizada uma emenda à Constituição brasileira, que tornava sem pátria os filhos de casais brasileiros nascidos em países como Portugal, Suíça ou Japão. A brasileira Denise Alves se mudou para a Suíça e teve 2 filhos por lá. O mais velho nasceu em 1993, antes da emenda, e por isso foi considerado cidadão brasileiro. Já a sua irmã mais nova nasceu em 1998 e por isso ela era apátrida. Na Suíça, somente cidadãos suíços podem passar a nacionalidade para os seus filhos. Somente em 2007 é que essa emenda foi modificada, restituindo a nacionalidade brasileira aos filhos de brasileiros nascidos no exterior. Número 2. Diferença entre apátrida e refugiado. Com a atual crise no Oriente Médio, milhares de pessoas estão migrando para alguns países da Europa em busca de refúgio. Nessas condições, você saberia diferenciar uma pessoa apátrida de um refugiado? Pense bem na resposta, pois essa pergunta pode cair no Enem, hein? As pessoas apátridas, como você já sabe, não possuem a nacionalidade do país em que vivem ou que nasceram. O caso do Freud é o mais famoso, pois com origens judaicas ele abandonou a Áustria durante o nazismo e, por isso, foi privado de sua nacionalidade, tornando-se um sem-pátria. Quando ele se mudou para Londres com sua família, recebeu o status de refugiado político. Uma pessoa é considerada refugiada quando ela precisa abandonar o seu país por causa de sua religião, convicção política, guerras civis, nacionalidade ou grupo social. Os exemplos mais famosos de refugiados são Che Guevara, Albert Einstein, Caetano Veloso e Karl Marx. Número 3. Um caso real que virou filme. Você já assistiu ao filme O Terminal com o ator Tom Hanks? A história é sobre o homem que fica preso no aeroporto de Nova York porque seu país de origem, no leste europeu, sofreu um golpe de estado e isso o deixou sem nacionalidade. O filme é baseado na história de Mehran Nasseri, uma apátrida que viveu 18 anos em um aeroporto de Paris. Sua história foi muito mais complexa que a do personagem do filme. Após participar de manifestações no Irã, sua terra natal, ele foi expulso de seu país. Nenhum lugar concedeu refúgio ou asilo para ele. Por isso, ele decidiu viajar rumo a Paris e, ao chegar lá, disse que seus documentos foram roubados. Assim, ele não poderia ser expulso do aeroporto e nem sair para a cidade. A solução foi morar por lá mesmo. Para manter suas roupas limpas, os funcionários das lojas ajudavam ele a lavar e também davam dinheiro para ele se alimentar. Em 1999, a França ofereceu a ele um passaporte, mas ele negou assinar os papéis. Preferiu continuar vivendo no aeroporto. Número 4. Os maiores povos sem pátria. Existem 6 povos espalhados pelo mundo que não possuem país próprio, e na maioria dos casos foi por causa da repressão militar e política dos países em que eles vivem. Eles são chechenos, com população de 1,2 milhões de pessoas, são muçulmanos e vivem nas montanhas do Cáucaso, uma região próxima da Rússia. Bascos, com população de 2,2 milhões de pessoas, são católicos e habitam parte da França e Espanha. Palestinos, com população de 7 milhões de pessoas, são árabes, muçulmanos e vivem no Oriente Médio. As terras que antes eram da Palestina até 1948, hoje pertencem a Israel. Curdos, com população de 32 milhões de pessoas, são muçulmanos e moram na Turquia, Iraque e Irã. A maioria vive do pastoreio e da agricultura. Tibetanos, com população de 6,2 milhões de pessoas, são descendentes de pastores que vivem em uma região na China. Número 5. Projetos para ajudar os apátridas.
A situação desses povos é bastante complicada e já dura anos. Apesar disso, existem algumas convenções e emendas com o propósito de ajudar essas pessoas. Há mais de 50 anos foi criada a Convenção sobre o Estatuto das Pessoas Apátridas e apenas 66 países aceitaram fazer parte dela, de 193 países membros da ONU. Depois, no início dos anos 60, foi criado o primeiro tratado internacional para ajudar as pessoas sem pátria, permitindo acesso à cidadania. Infelizmente, esse tratado só foi validado por 38 países. A própria ONU já confirmou que a Convenção e o Tratado Internacional poderiam acabar com o problema dos apátridas. O problema é a falta de maior apoio internacional. Aqui no Brasil já foi autorizado pela Secretaria Nacional de Justiça que o governo reconhecerá pessoas apátridas com interesse em adquirir nacionalidade brasileira, inclusive para seus dependentes e familiares. Curtiu o nosso vídeo? Até a próxima! Tchau!